Lembrando que isso significa é que nós supomos que o conjunto dos pontos periódicos coincide com o conjunto não errante e esse conjunto é hiperbólico. O que significa, por sua vez, que o espaço tangente à variedade sobre o conjunto não errante se decompõe como uma soma direta de dois subespaços, ambos invariantes, esse aqui contrativo e esse expansivo, ambos invariantes. Essa noção foi introduzida pelo Stephen Smale, embora exemplos já existissem antes, mas foi ele que isolou esse conceito, criou o conceito de sistema hiperbólico. E o objetivo inicial ele tinha dois objetivos. Por trás da linha de raciocínio do Smale estava o teorema do Maurício Peixoto, que diz que para campos de vetores numa superfície, a maioria dos campos de vetores pode ser descrita de uma maneira simples e para essa maioria de campos de vetores a dinâmica é estável. E o que o Smale estava tentando fazer ao introduzir essa noção era dar um modelo para a maioria dos sistemas dinâmicos na época. A noção de maioria que ele tinha em mente era subconjunto pelo menos residual de todos os difeomorfismos, ou no caso de sistemas com tempo contínuo, de todos os campos de vetores, conjunto, a interseção enumerável de abertos densos desses espaços, e concluir que para essa maioria o sistema é estruturalmente estável. O teorema de Peixoto diz que existe um subconjunto aberto e denso, que é mais do que residual, aberto e denso, de campos de vetores em qualquer superfície orientável, que podem ser descritos de maneira simples e que são estruturalmente estáveis. Esse era o modelo que estava por trás da introdução desse conceito de sistema hiperbólico. Nenhum dos dois objetivos foi bem sucedido. Em particular, demorou muito pouco para o próprio Smale perceber que esse contexto aqui, esse conceito, não poderia corresponder à maioria dos sistemas dinâmicos. Então, os primeiros trabalhos nesse sentido foram quase que imediatamente pelo Abraham Smale. Eles encontraram abertos de difeomorfismos com
não errante igual a tudo, toda a variedade, sem dimensão maior ou igual que 3. Então, para serem hiperbólicos, teriam que ser de filmorfismo de Anosov, mas e com pontos periódicos com índice, que eu chamo índice aqui, é a dimensão do espaço estável ou instável, distintos, variáveis. Por exemplo, uma figura em dimensão 3 seria a seguinte: então, um ponto periódico com uma direção contrativa e duas direções expansivas. Esse é um ponto periódico P1 e um outro ponto periódico P2 com duas direções contrativas e uma direção expansiva. Dois pontos periódicos no conjunto não errante com dimensões da variedade estável e dimensão da variedade estável distintas. Isso aí é um impedimento para isso impede que isso aqui implica que ômega de f não pode ser, que o f não é hiperbólico. Não é axioma A. Porque se fosse axioma A, o conjunto não errante poderia ser decomposto num número finito de peças, mas nesse caso o conjunto não errante é tudo, portanto só pode existir uma peça. Nessa peça transitiva haveria dois pontos periódicos com dimensões estáveis diferentes, mas a dimensão estável é a dimensão desse espaço aqui. Ela não pode variar de um ponto para o outro. Ela pode variar de uma peça da decomposição do não errante para outra, mas nesse contexto aqui existe uma única peça. Portanto, e esse fenômeno aí, eles mostraram que pode existir de maneira robusta. Então, o complementar do conjunto dos sistemas hiperbólicos tem interior não vazio. O conjunto dos sistemas hiperbólicos não é denso. Isso foi constatado quase que imediatamente, ainda nos anos 60. E um tempo depois, alguns poucos anos depois, um aluno do Smale, Sheldon Newhouse, encontrou abertos de fiomorfismos C2 em qualquer superfície esse primeiro resultado aqui é para variedades de dimensão maior ou igual que 3.
E dá para entender por que ele não pode ser estendido à dimensão 2. Em dimensão 2, você só tem uma dimensão possível para variedade estável, que é 1. Se você tem um ponto periódico, ele ou é fonte, ou é poço, ou é cela. Nem poços, nem fontes podem existir se o não errante é a variedade toda. A bacia de atração de um poço e a bacia de repulsão de uma fonte são formadas por pontos errantes. Portanto, no caso de superfícies, esse teorema aqui não faz muito sentido, porque não tem espaço para variar os índices. Mas esse teorema do Newhouse preenche essa lacuna e fornece abertos diffeomorfismos em qualquer superfície, abertos U de diffeomorfismos em qualquer superfície, tais que densamente em U existem tangências homoclínicas. Então, deixa eu explicar esse enunciado, esse fato, com a figura. Isso aqui é o espaço de todos os diffeomorfismos na superfície. E a construção do Newhouse encontra abertos U dentro desse espaço, tais que, para um subconjunto denso de diffeomorfismos aqui em U, se você pega qualquer um desses diffeomorfismos, ele admite uma cela, alguma cela, e as variedades estável e instável dessa cela são tangentes. Existe uma tangência, algum ponto de interseção tangencial entre a variedade estável e a variedade instável daquela célula. Isso aqui implica que o respectivo diffeomorfismo não é hiperbólico. Eu vou explicar por quê. Então, mais uma vez, nós temos que também em superfícies, por uma razão diferente, por um mecanismo diferente, existe o fenômeno de não hiperbolicidade de maneira robusta. Existem abertos no complementar dos diffeomorfismos axiomar em qualquer superfície. Por que esse fenômeno implica que o diffeomorfismo não é hiperbólico? Porque qualquer interseção transversal ou não transversal homoclínica, qualquer ponto de interseção homoclínico é não errante, que pertence necessariamente ao conjunto não errante de F. Talvez o fenômeno tenha comentado isso. De qualquer modo, é muito fácil de ver por quê. Vocês consideram uma vizinhança qualquer V do Q. Se iteramos essa vizinhança, o efeito da iteração é para frente, né? É aproximado aqui. Então, sucessivos iterados dessa vizinhança tem uma cara mais ou menos assim. E pelo lambda-lema, por exemplo, uma hora, quando você itera, a imagem da vizinhança fica bastante longa e faz algo assim. Então, vocês têm um iterado Fn de V que intersecta V.
Isso é a definição do conjunto de ponto não errante. Então, Q está necessariamente no conjunto não errante. Então, no ponto Q, se o nosso diffeomorfismo fosse hiperbólico, no ponto Q teria que existir uma decomposição em espaço estável e espaço instável. Tá? E é fácil de ver que isso não pode acontecer. Vou fazer uma figura aqui de novo, separar para ficar mais visível. Num ponto de tangência, não pode haver uma decomposição em soma direta no espaço estável e no espaço instável. Vamos ver por quê. Um dos dois, se houver uma decomposição em soma direta, um dos dois, pelo menos, tem que ser transversal à horizontal. Então, está aqui o ponto Q. Eu vou supor que o espaço estável seja transversal à horizontal. Um dos dois, pelo menos, tem que ser, eu suponho, para começar, que seja o espaço estável. Quando eu itero para o futuro essa figura, sobre os iterados do ponto Q, todas essas imagens são, por invariância, tem que ser o espaço estável nos iterados Fn de Q. Pelo lambda-lema, por exemplo, mais uma vez, eles acumulam na direção vertical. Quando n vai para infinito, esse espaço estável acumula na direção vertical, que é a direção instável do ponto P. De acordo? Mas isso é proibido, porque essa decomposição em soma direta é uma decomposição contínua. O ângulo, em particular o ângulo entre os espaços estável e instável, tem que estar afastado de zero. E aí eu estou concluindo que o ângulo é arbitrariamente pequeno. Isso aqui contradiz o fato que o ângulo entre o espaço estável e o espaço instável é limitado de zero. De acordo? Bom, isso prova que, se for existir um espaço estável aqui no Q, ele tem que ser horizontal. E o mesmo argumento, só que iterando para trás, prova que o espaço instável também teria que ser horizontal. De acordo? Então, a conclusão é que não pode existir decomposição em soma direta dos dois espaços. Então, a conclusão dessas duas construções é que, por razões diferentes, a conclusão é o conjunto dos diffeomorfismos hiperbólicos nunca é denso.
Tem só uma observaçãozinha que eu quero fazer antes de prosseguir, que é a seguinte: eu de propósito nessa apresentação não mencionei sequer qual a topologia em que a gente está trabalhando. Porque quando a gente fala de fiomorfismos, deve falar de fiomorfismos de uma certa classe CK. E aqui K pode ser qualquer coisa em N união infinito. Bom, no caso da construção de Abraham Ismail, esse tipo de construção pode ser feito para qualquer topologia abertos na topologia CK qualquer K. De fato, se você prova isso para K igual a 1, automaticamente está provado para todos os Ks, porque quanto maior o K, mais fina é a topologia, mais abertos ela tem. Perdão? Não, você faz para K igual a 1 e a topologia vai aumentando. Então, todo o aberto na topologia C1 é aberto na topologia C2, é aberto na topologia C3. Então, eu coloquei aqui de maneira um pouco pomposa, mas o que isso quer dizer é que isso aqui é para K igual a 1. Tá? Isso automaticamente vale para todos os outros Ks. Já a construção do Neuhaus é em K igual a 2. Por razões, é uma construção bem diferente, muito mais delicada. Usa um tipo de invariante fractal chamado espessura e usa um lema que o próprio Neuhaus provou, que diz que a espessura é contínua na topologia C2. Se você tem dois difeomorfismos próximos, a respectiva espessura, C2 próximos, a respectiva espessura está próxima também. Isso é falso em topologia C1. Então, o que a gente sabe hoje em dia é que os métodos conhecidos para provar isso aqui em superfícies não funcionam em topologia C1, não funcionam nem vão funcionar. Então, quando eu digo aqui nunca, ainda há um caso em que a questão está em aberto, é o caso de difeomorfismos de classe C1 em uma superfície. Esse caso está aberto. Nós não sabemos. Tem até um resultado bonito do Google recente, relativamente recente, tem 3, 4 anos, sobre isso aí. Que não prova nada, não responde se os difeomorfismos hiperbólicos são densos ou não entre os difeomorfismos de classe C1 de uma superfície, mas vai na direção de dizer que os métodos que o Neuhaus utilizou realmente não vão funcionar nesse contexto aí. Então, essa é mais ou menos a situação historicamente no final dos anos 60, início dos anos 70. A tese do Neuhaus é do comecinho dos anos 70. É uma tentativa de criar uma teoria geral de sistemas dinâmicos baseada nesse conceito aqui. É uma teoria que abrangesse a maioria dos sistemas dinâmicos, com o objetivo histórico de concluir que a maioria dos sistemas dinâmicos são estruturalmente estáveis, que era o que o teorema do Peixoto para fluxos em superfície sugeria. Bom, esses exemplos aqui também não são estruturalmente estáveis. Então, a conclusão também é que o conjunto dos difeomorfismos estruturalmente estáveis
nunca são densos. Existem abertos de diffeomorfismos que têm todos dinâmicas diferentes. E na época, no começo dos anos 70, houve várias tentativas de consertar essa situação. O conceito de sistema hiperbólico não alcançou tudo aquilo que se pretendia dele. Várias tentativas de consertar, algumas bem malucas a posteriori, mas essencialmente a ideia era substituir a noção de sistema hiperbólico por noções mais gerais que pudessem cobrir mais casos, né? Com essas duas construções, sobretudo essa aqui, que foi a primeira, como motivador. A maioria dessas noções que foram propostas na época morreram à nascença, mas tem uma que acabou sendo particularmente útil, que é a noção de sistema parcialmente hiperbólico. Em termos históricos, eu acho que os nomes que podem ser mencionados: Anosov, Brin, Bessin, da União Soviética, Hirsch, Pugh, Shub, e depois um monte de outras pessoas. E de fato, isso é um conceito que nos últimos 25 anos tem sido central em sistemas dinâmicos, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui. Então, para introduzir essa noção, eu vou colocar o seguinte contexto. Então, F de M em M é um diffeomorfismo. E lambda, um subconjunto compacto invariantes. E a gente vai olhar, tal como fazemos no caso hiperbólico, vamos olhar considerar o fibrado tangente à variedade sobre o conjunto lambda. E vamos começar por considerar um objeto parecido, uma generalização, mas bastante parecida com a ideia de decomposição hiperbólica, que a gente vai chamar de decomposição dominada. Então, uma soma direta em dois subespaços é uma decomposição dominada se a primeira condição é que ela seja invariante. O que significa é que se você aplicar a derivada ao E1x, você obtém o E1 no f de x e
tem propriedade análoga para o E2. Isso aqui para todo x. Oi? Com x em lambda, sim. Obrigado. O caso em que o lambda é igual a m é um caso particular interessante, mas eu estou pensando no caso geral. Então, a primeira condição é a condição de invariância. E a segunda condição é que dá o nome à definição, condição de dominação. Então, nós estamos enfraquecendo a noção de decomposição hiperbólica. Se eu estivesse definindo hiperbolicidade aqui, eu iria dizer em seguida que qualquer vetor do E1, quando eu itero, cresce. E qualquer vetor do E2, quando eu itero, ele decresce. Enorme. Tá? Então, que isso aqui é expansivo, contrativo ou o contrário. Não tem importância. No lugar de dizer isso, no lugar de dizer que esse é um subespaço onde os vetores são expandidos por iteração e esse é um subespaço onde eles são contraídos por iteração, o que eu vou dizer é que se eu comparar o que acontece com um vetor aqui com o que acontece com o vetor ali, aqui expande mais do que ali, na comparação. Tá? Então eu vou aplicar os iterados da derivada a um vetor V1 e ver quanto ele cresceu. Aqui eu posso tomar o V1, vetor unitário, ou fazer isso que eu acabei de fazer, que é dividir pela norma do V1. Vou comparar com a mesma expressão para um vetor V2. V1 em EX1, V2 em EX2. E vamos excluir o vetor nulo por razões óbvias. Então, vou comparar isso aqui, que significa o quanto o iterado enésimo do disomorfismo expandiu ou contraiu o V1. Mesma expressão para o V2. E eu vou dizer que a decomposição é dominada se isso aqui for menor do que C lambda n para todo n. Então, deixa eu colocar os quantificadores todos. Existe uma constante C maior que zero. Existem E lambda menor que 1. Então, estou dizendo que quando eu vou comparando o crescimento ao longo do E1 com o crescimento ao longo do E2, esse aqui é bem menor do que aquele. Então, se você fizer uma figura com... Aqui está o E1x, o E2x, ponto x. E considerar um vetor qualquer, típico, um vetor genérico. E agora iterar n vezes. Nós sabemos pela primeira condição que ao iterar o E1 vai em E1 e o E2 vai em E2. O que essa condição aqui diz é... Bom, primeiro o que ela não diz. Ela não diz o que acontece ao longo do E1, nem o que acontece ao longo do E2. Mas ela diz que ao longo do E2, ao longo do E1, você contrai mais do que ao longo do E2. Isso aqui cresce mais lento por causa desse fator lambda n, lambda é menor que 1. Isso aqui cresce mais lento. A componente V1 do V
vai crescer mais lentamente do que a componente V2 do V. Tá? Então, lá, eu não sei bem o que eu vou colocar, mas em todo caso, eu tenho que colocar de modo que a proporção do V1 seja bem menor do que a do V2. Então, pode ser, por exemplo, algo assim. O V1 até cresceu um pouquinho, mas o V2 cresceu muito mais. Aqui é o DFN XV1, DFN XV2. E, portanto, o DFN-XV o DFN-XV está muito mais na vertical, muito mais próximo desse subespaço aqui do que daquele. Tá? Eu, de propósito, não coloquei o EX1 e o EX2 ortogonais, porque não há razão nenhuma para que sejam ortogonais. Inclusive, se você não tiver uma métrica riemanniana na variedade, nem faz sentido perguntar se são ortogonais ou não. Mas, de fato, é bom pensar que sejam ortogonais, porque essa é parte da definição que esse ângulo fica limitado de zero. Tá? Então, o ângulo nem é muito grande, porque não pode ser maior que π sobre 2, nem é muito pequeno, porque ele é limitado de zero. Então, quando a gente pensa, assim, só para efeito de simplificar a figura, que esses sejam subespaços ortogonais, esses eixos aqui, o que essa condição diz é que esse ângulo, o ângulo entre os iterados futuros de um vetor, esse ângulo decresce exponencialmente quando n vai para o infinito. Porque esse fator aqui diz que essa componente, comparada com aquela, decresce exponencialmente. Então, por vezes, essa condição também é chamada hiperbolicidade projetiva. Quando você olha no espaço projetivo, os iterados do vetor V no espaço projetivo estão convergindo para o subfibrado E2. Bom, tem uma observação que eu tenho que fazer aqui, que é a seguinte. Quando a gente define decomposição hiperbólica, uma decomposição hiperbólica T lambda m igual a ES mais EU é automaticamente contínua. Se vocês têm dois pontos próximos, os respectivos subespaços estável e instável são próximos, respectivamente. Isso não é verdade necessariamente para uma decomposição dominada. Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo bobão daqui a pouco. E em geral a gente quer colocar isso como condição. De fato, eu já usei aqui quando comecei a falar que os ângulos estão afastados de zero. A terceira condição que a gente coloca aqui é que essa decomposição seja contínua. Quer dizer, as aplicações x vai em E1x e x em E2x são contínuas. Então, essa é a minha primeira parte da minha observação.
A segunda parte é um exemplo. Vamos considerar uma matriz, uma matriz 3x3 com coeficientes inteiros e determinante igual a 1. E vou supor que ela é hiperbólica. Significa que tem autovalores lambda 1, lambda 2, lambda 3. Por exemplo, com lambda 1 menor que lambda 2, menor que 1, menor que lambda 3. Então temos aqui três subespaços, três autoespaços, que eu vou chamar de F1, F2 e F3, são os autoespaços associados. A cada um desses três autovalores. E eu vou chamar F o automorfismo linear do tóron, automorfismo linear definido associado ao A. Se o tóron é o R3 por Z3, a gente representa por x, y, z um elemento genérico do tóron, tá? Um elemento de R3 módulo os inteiros, e o F é definido assim, F de x, y, z, vou tirar um parênteses aqui, F de x, y, z é a classe de f, x, y, z, é a x, y, z. Isso que eu quero dizer com automorfismo linear. Então, esse F é Anosov, é hiperbólico, é Anosov. A decomposição dele em espaço estável e espaço instável é muito fácil de calcular. O espaço instável é o F3, fibrado instável é fibrado constante igual àquele autoespaço, e o estável é a soma de F1 com F2. Temos figura assim. A decomposição hiperbólica é automaticamente contínua e única. Ok? Bom, eu posso agora brincar com isso aqui e dar exemplos de decomposições dominadas. Por exemplo, claro que essa mesma decomposição é 1 igual a S e é 2 igual a U, é uma decomposição dominada. Um exemplo trivial, estou dizendo o óbvio. Toda a decomposição hiperbólica também é uma decomposição dominada. Nesse caso,
para essa escolha, essa expressão cresce exponencialmente, essa aqui decresce exponencialmente e, portanto, o quociente satisfaz isso aqui. Mas, deixa eu escrever aqui no plural, decomposições dominadas. Essa é uma primeira decomposição dominada, meio trivial, mas eu vou já exibir outra. Eu posso tomar E1 igual a F1 e para E2 tomar a soma dos outros dois espaços. É uma decomposição invariante, porque esses espaços são invariantes pela matriz A, tá? E é dominada porque, neste caso, o E2 não é um subespaço expansor. Ele tem uma parte expansora, que é a parte do F3, mas também tem vetores que são contraídos, os do F2. Mas esses do F2 são contraídos à taxa lambda 2. E enquanto que esse outro fator aqui está formado por vetores que são contraídos à taxa lambda 1, que é mais forte. Então essa relação vale tomando para lambda qualquer coisa como lambda 1 dividido por lambda 2. Isso aqui está crescendo como lambda 2 elevado a n, isso aqui como lambda 1 elevado a n. Tem um espaço aí para uma constante menor que 1. Então essa decomposição também é dominada. Tá? Invariante dominada. Então, decomposições dominadas não são necessariamente únicas. E um sistema que é hiperbólico também é parcialmente hiperbólico, de maneira trivial, mas tem outras maneiras dele ser parcialmente... perdão. Um sistema que é hiperbólico tem automaticamente essa decomposição dominada, mas também tem outras, pode ter outras. Tá? Eu vou dar um terceiro exemplo, que é o seguinte. Há um ponto especial aqui, que é o ponto 000, eu vou chamar de P, ponto do toro, que é o ponto que corresponde à origem em R3, e é um ponto fixo de F. Ok? Eu vou definir uma nova decomposição dominada do seguinte modo: E1x é o F1x se o x não for P, e é o F1x mais F2x se o x for o P. E o EX2 é F2x mais F3x se o x não for o P, e é só o F1, não, só o F3 se o x for o P. Ok? Então, agora eu estou tentando construir outra decomposição, definir outra decomposição dominada em cada ponto. Da seguinte forma, tratando o ponto P de maneira diferente dos demais. No ponto P, eu tomo essa decomposição aqui, o primeiro caso. É uma decomposição hiperbólica. Aqui está a soma dos dois autoespaços contrativos e aqui está o autoespaço expansivo. Nos demais pontos, eu pego o F2 emprestado do E1 e dou para o E2.
continua sendo verdade que isso aqui é invariante, porque como o ponto P é um ponto fixo, quando eu itero eu vou dele para ele mesmo, então não há problema de invariância, e se eu não estou em P, continuo não estando por iteração. Então essa é uma decomposição invariante. E continua sendo verdade que vetores na direção do E1 tendem a ser mais contraídos do que na direção do E2. No E1 eu coloco ou o F1, que é mais contraído que o F2 mais F3, ou o F1 mais F2, que é mais contraído que o F3. De fato, esse é contraído e aquele é expandido. Ok? Então, essa terceira definição satisfaz a condição de invariância, satisfaz a condição de dominação. Mas é claro que aqueles subespaços não são contínuos. No ponto X há um pulo na dimensão, né? Então, aqui, aquela definição não é uma decomposição dominada, mas só por causa dessa condição C. A condição C não pode ser retirada. Se eu retirar, eu não tenho mais que a decomposição seja automaticamente contínua. Então, a gente está querendo generalizar para cobrir mais exemplos a um preço a pagar que as propriedades ficam mais fracas. Antes de prosseguirmos, nós podemos generalizar a noção. Aqui eu estive falando de decomposição com dois fatores. Nós podemos estender a noção de dominação a qualquer número de fatores. A primeira condição é que df n x v i menos 1 dividido pela norma de vi menos 1 menor ou igual que c lambda n df nx vi dividido por vi. Isso aqui para todo vi em exi, vi menos 1 em exi menos 1, para todo x de lambda e para todo n maior ou igual que 1. Desculpem, isso aqui deveria ser a B, é a dominação. Esqueci que tem que fazer a primeiro, que é que dfx exi igual a f i f de x para todo x e para todo i. Aqui também para todo i, desde 2 até n, para todo i de 1 até n. E a condição C é que a aplicação x vai em exi é contínua também para todo i entre 1 e n. Okay?
nós podemos falar de decomposição dominada com qualquer número de fatores. Decomposição dominada com qualquer número de fatores significa que os fatores são invariantes, dependem continuamente do ponto, e há essa condição de dominação. Cada um deles, vetores em cada um dos fatores, são mais contraídos relativamente do que vetores no fator seguinte. Então nós dizemos que um subconjunto compacto invariante lambda é parcialmente hiperbólico se existe. Aqui eu não escrevi os quantificadores. Se existem C maior que 0 e lambda menor que 1, tá escrito. Então, um conjunto diz-se parcialmente hiperbólico se existe uma decomposição dominada em 3 subespaços então os três fibrados são invariantes onde EC é contrativo e EU é expansivo. Contrativo significa que D e Fn que existem constantes C, S, lambda CS maior que 0, lambda S menor que 1, faz que D e Fn x Vs é menor ou igual que Vs CS lambda Sin Vs existe Cu maior que 0, lambda U menor que 1, tá, que df menos n x vu é menor ou igual que Cu lambda U elevado a n vu para todo x de lambda, todo n maior ou igual que 1, todo Vs de exs e todo Vu de x1. Esse é contrativo, sim. Ok? Então, qual é a diferença entre parcialmente hiperbólico e hiperbólico? Você ainda quer que exista hiperbolicidades, espaço estável e espaço instável. Mas você aceita
permitir que a soma dessas duas direções não seja todo o espaço tangente, que existam outras direções, existe uma terceira direção aqui no meio, no sentido de que nós temos dominação, ou seja, vetores no ES são mais contraídos do que vetores no EC, comparativamente, e vetores no EC são mais contraídos do que vetores no EU. Tá? Quando dou uma palestra e eu quero apresentar a definição muito rapidamente, em vez de colocar essas fórmulas todas, eu digo EC fica no meio. O que não é uma maneira muito precisa de se expressar, mas significa isso aqui. Que o ES contrai relativamente mais do que o EC. O EC pode ser uma direção contrativa, uma direção expansiva, ou até ser as duas coisas, dependendo do ponto onde você está. Em pontos diferentes ele pode ter comportamentos diferentes. Mas o tempo todo, em todo ponto, o ES contrai mais do que o EC e o EC contrai mais do que o EU. Tá? Porque aqui eu quero dizer que ele expande, né? Então eu intero para trás. Eu intero para trás contrai. Tá? Dependendo do grau de preciosismo, quando a gente fala em... Eu preciso dizer só mais uma coisinha aqui. Quando a gente fala em decomposição em subespaços, subfibrados, em princípio nós podemos permitir que algum desses subespaços seja trivial, seja formado só pelo vetor nulo. Tá? Então, do jeito que eu escrevi, dependendo da interpretação, você poderia ter um caso extremo em que o ES é formado só pelo vetor nulo, o EU é formado só pelo vetor nulo e você ficaria só com o EC. E sobre o EC a gente não diz nada. Então, para impedir, assim, oficializar que esse caso não está autorizado, nós vamos dizer que a dimensão do ES é maior que zero, ou a dimensão do EU é maior que zero. Para não ficarmos com o caso puramente. Essa formulação não é absolutamente consensual. Alguns autores preferem colocar e a dimensão do EU é maior que zero. Tá? Mas por algumas razões essa me parece que é melhor, que é o jeito certo de definir. Então, nós acabamos de... sim, para terminar a definição, dizemos que F é parcialmente hiperbólico se lambda igual a M é conjunto parcialmente hiperbólico. Okay. Então nós acabamos aqui de generalizar dois conceitos importantes, o conceito de conjunto hiperbólico, generalizamos para conjunto parcialmente hiperbólico, e o conceito de diffeomorfismo de Anosov, que nós generalizamos para diffeomorfismo parcialmente hiperbólico, em que o lambda, o espaço todo, é parcialmente hiperbólico. Eu vou gastar algum tempo listando exemplos. Claro que o primeiro exemplos de diffeomorfismo parcialmente hiperbólico. O primeiro exemplo é o que nós já tínhamos. Se F é Anosov, então F é parcialmente hiperbólico. Só para constar, porque
trivialmente, você sempre pode tomar esse tipo de decomposição. Mas vamos pegar um exemplo menos trivial. Vamos tomar A, uma matriz em SLDZ, com algum alto valor fora do círculo unitário. SLDZ significa matrizes com coeficientes inteiros e determinante igual a 1. O determinante é o produto de todos os autovalores contados com multiplicidade. Se eu exijo, esse aqui é o plano complexo C, se eu exijo que algum autovalor esteja fora do círculo unitário, digamos aqui, algum autovalor com módulo maior do que 1, isso acarreta que tem que ter algum com módulo menor que 1 também. E depois, possivelmente também autovalores no círculo unitário. Estou pedindo que algum autovalor tenha norma diferente de 1 e estou observando que, como o produto de todos os autovalores é igual a 1, se algum tem norma maior que 1, outro tem que ter algum com norma menor que 1. Tá? E aí a gente considera o diffeomorfismo F, TD em TD, o automorfismo linear associado. Esse automorfismo é parcialmente hiperbólico. Basta tomar para ES o espaço invariante associado aos autovalores com norma, com valor absoluto, com módulo menor que 1. Para EC, a mesma coisa, com módulo igual a 1. E para EU, a mesma coisa, com módulo maior que 1. Claro que esse ainda é um exemplo meio trivial, porque é meio óbvio. Eu sei que se a matriz A for hiperbólica, quer dizer que se ela não tiver autovalores com módulo 1, o diffeomorfismo induzido é anosóf. O que eu faço é relaxar um pouco a condição e permitir que tenha autovalores com módulo 1, só peço que não sejam todos. E aí o automorfismo que eu obtenho é parcialmente hiperbólico. Os espaços estável e instável dele provém dos autovalores com módulo menor que 1 e maior que 1, respectivamente, e o espaço central, o EC, dos autovalores com módulo igual a 1. Claro? Agora, esse é um exemplo que parece que é óbvio. É a primeira coisa que a gente pensa, mas ele já traz consequências que não são tão óbvias, por causa do seguinte fato, que eu vou só enunciar
A gente depois vai falar sobre a prova. Proposição. O conjunto dos difeomorfismos parcialmente hiperbólicos é sempre aberto em difeomorfismos K de M. Isso para todo K e todo M. O conjunto dos difeomorfismos parcialmente hiperbólicos é sempre um conjunto aberto. Se você tem essa propriedade aqui, se existe uma decomposição como essa para um dado difeomorfismo, você pode perturbar como quiser, vai continuar existindo. Tá? Isso é um resultado de um argumento de cones invariantes, parecido com o do caso hiperbólico. Então isso significa que aqui eu não dei só um exemplo, não dei só o exemplo do automorfismo linear. Qualquer difeomorfismo que esteja C1 próximo desse também é parcialmente hiperbólico. Você já tem todo um aberto de difeomorfismos que satisfaz essas condições. Segundo tipo de exemplo. O terceiro tipo. Vamos considerar um campo de vetores X, campo de vetores de Anosov em uma variedade M, do vetor hiperbólico. Então, hiperbolicidade para campos de vetores é um pouquinho diferente do caso de difeomorfismos, porque a gente sempre tem a direção do campo de vetores, a direção das trajetórias. Na direção das trajetórias a gente nunca tem expansão ou contração. Por exemplo, se a trajetória for fechada, não tem como ela contrair nem expandir, porque é um compacto. Então, nesse caso, a gente define hiperbolicidade de maneira ligeiramente diferente, que é a seguinte: o espaço tangente é a soma de ES com EU com a direção do campo de vetores. X é o vetor, o campo de vetor, o valor do campo de vetor no ponto X. Essa reta aqui, a reta R vezes X, dá um subespaço. E aí a gente pede que seja invariante, que o ES seja contrativo e que o EU seja expansivo. Então, é isso que significa hiperbolicidade. Agora eu vou considerar, isso é um campo de vetores, tá? Mas agora eu vou considerar contrativo para o fluxo FT
de x, aqui, expansivo para o fluxo. Agora eu vou considerar f o tempo 1 do fluxo. Aquela anotação ali é o F1, o tempo 1 do fluxo. E é um pouquinho, pelo menos para mim foi um pouquinho chocante perceber, é óbvio, mas é um pouquinho chocante, que se você tem um campo de vetores de Anosov, o tempo 1 nunca é de Anosov. O tempo 1 nunca é hiperbólico. Com a explicação anterior, isso é bastante óbvio. É porque você tem essa direção, a direção do fluxo, que quando você considera o tempo 1 é uma direção invariante. O tempo 1 o que faz é pegar o ponto x e enviar aqui em f de x igual a f1 de x. E essa direção aqui, a direção do campo de vetores, é enviada aqui. O campo de vetores é enviado. A derivada do f no x aplicada ao campo de vetores, ao vetor, dá o vetor no outro ponto. E essa é uma direção que o tempo 1 pode até expandir um pouquinho, contrair um pouquinho, mas não é nem em direção expansiva, nem em direção contrativa. Tá? Então, o tempo 1 de um fluxo de Anosov nunca é hiperbólico. Mas sempre é parcialmente hiperbólico. Porque você pode tomar para E1, para ES, o ES do campo de vetores, para EC, a direção do campo de vetores, e para espaço instável, o espaço instável do campo de vetores. Eles são invariantes por serem invariantes pelo fluxo, pela derivada do fluxo, em particular são invariantes pela derivada do tempo 1, e contrativo, expansivo no meio. Como é que eu sei que está no meio? A direção do fluxo essencialmente não é contraída nem expandida, enquanto que o ES é realmente contraído e o EU é expandido. Portanto, há a dominação. Voltando a invocar aquela proposição lá todo o diffeomorfismo próximo do tempo 1 é parcialmente hiperbólico. Temos outra construção de um aberto de diffeomorfismos parcialmente hiperbólicos, que em geral não são hiperbólicos. São exemplos novos de transformações e para terminar essa primeira lista, eu vou apresentar outra construção. Vamos considerar G um diffeomorfismo de Anosov.
tem... Então a decomposição é S mais EU. Eu não quero chamar de M a variedade dele, quero chamar de N. Tn igual a ES mais EU. E agora eu vou construir um novo exemplo, um novo sistema dinâmico da seguinte forma. Eu vou definir F em N vezes P, N vezes S1, você pode substituir S1 por outras coisas, mas como eu estou só dando um exemplo, vou fazer em S1. É assim, x θ vai em... Na primeira coordenada, eu faço agir o G. Na segunda coordenada, no círculo, o que eu faço é aplicar uma rotação. Então, θ vai em θ mais ômega. Uma rotação no círculo. Só que eu me dou o direito de deixar que a rotação dependa do x. Não deixa de ser uma rotação. Então você tem aqui, vou dar uma figura. Aqui está o N, isso é um pedaço do N. Você tem o ponto x, e sobre o ponto x, eu multiplico pelo S1. Tá? Então esse conjunto que está aqui essa representação é x vezes S1. Quando eu aplico a minha transformação, eu vou parar em outro ponto de N, chamado G de x, e eu envio esse conjunto no círculo que está por cima do G de x. Isso aqui é G de x vezes S1. Tá? Então, até aqui a definição da F significa isso que eu desenhei. Todo ponto no conjunto x por S1, todo ponto da forma xθ, será enviado no ponto G de x, θ'. Θ' eu calculo como? Eu considero o θ, e eu rodo, aplico uma rotação no θ, essa rotação eu chamo de ômega. Então, θ mais ômega, só que o ômega pode depender do x. Isso aqui é G de x por S1. Aqui embaixo, na N, eu tenho a dinâmica que atua na N, é o G, e o G tem o seu espaço estável e o seu espaço instável. Então, a minha observação é que F é parcialmente hiperbólico. Eu posso decompor o espaço tangente ao M vezes S1, ao N vezes S1, em 3 subespaços, que eu vou chamar ES chapéu
O chapéu é só para distinguir dos subespaços do G. E é o chapéu, que são definidos da seguinte forma: o ES, chapéu, é o ES. Talvez fique mais correto assim se eu disser vezes 0 na direção vertical. Esse espaço tangente, lembrando que o tangente do N por S1 é o produto do Tn pelo T de S1. Então eu tenho o ES aqui e o 0 aqui. O EU chapéu é a mesma coisa, EU vezes 0. E agora eu preciso dizer quem é o E central, o EC. Mas eu acho que vocês não vão ficar surpresos se eu disser que é a direção vertical. Ou seja, 0 vezes o T de S1. A direção tangente a essas fibras aqui. Isso aqui é invariante. Isso aqui é invariante. Por que eu sei que isso é invariante? Porque cada círculo desses é enviado num círculo desses. Então, as direções tangentes também são preservadas. E isso aqui é invariante. Certo. O que mais? Esse aqui é contrativo. Porque o ES é o subespaço contrativo do Anosov. Esse aqui é expansivo. E esse aqui, tudo que eu quero dizer é que ele está no meio. Nem é tão contrativo quanto esse, nem é tão expansivo quanto aquele. Mas, de fato, eu posso até dizer mais. Essa é uma direção totalmente neutra. Porque o que eu faço na direção vertical é só rodar. E rodar não aumenta nem diminui a norma. Então aqui é neutro. Neutro significa que a derivada da f restrita a esse subespaço é uma isometria. Em todo ponto. É isso que eu quero dizer com neutro. Não aumenta nem diminui a norma dos vetores. Tá? Então é claro que está no meio entre ser contrativo e ser expansivo. Portanto, essa decomposição é dominante. Há outras construções de difiomorfismo parcialmente hiperbólico, mas essas três são as construções clássicas. Tempo 1 de um fluxo hiperbólico dá um difiomorfismo parcialmente hiperbólico. O produto de um difiomorfismo hiperbólico por uma isometria, por uma família de isometrias, aqui é uma família, porque eu permito que a rotação varie, é parcialmente hiperbólico, e perturbações de automorfismos lineares que são parcialmente hiperbólicos também. Então, espero que vocês estejam convencidos que há bastantes exemplos. Aí na terça-feira a gente vai começar a estudar algumas das propriedades deles. Eu estou seguindo um texto que eu vou pedir para fazer em xerox, que é introdução. Ele está na internet. Não é difícil de encontrar, mas eu vou pedir que faça o xerox.
do Sylvain Crovizier e do Rafael Potri. Ok, por hoje é tudo.